O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e o seguissem à sua frente, para o lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. À noite, chegou Jesus e continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram com medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Onde os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." E esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos e irmãs em Cristo, na alegria de celebrarmos, estamos nesse dia de sábado, dia votivo a Nossa Senhora. Nesse dia de sábado, nos encontramos como irmãos e irmãs, como filhos amados do Deus uno e verdadeiro, para bem ouvirmos o que Ele nos diz através da Tua Palavra. Meu irmão em Cristo, hoje estamos meditando o Evangelho de Mateus, e neste Evangelho de Mateus estamos falando da provação e da fé. Primeiro, no início do Evangelho, Jesus nos ensina a prática da oração e o silêncio. É muito comum observarmos que Jesus, nas suas práticas oracionais, ele se retira. Ele faz um retiro. Inclusive, Jesus vai até as montanhas. Para a nossa oração também deve ser assim. É preciso um momento de silêncio, é preciso um momento de escuta, para que no momento que vamos falar com Deus, escutarmos ao nosso coração o que Ele vai nos dizer, a resposta que Ele vai nos dar. Em um segundo momento, amados irmãos e irmãs, diante de uma grande tempestade da vida, se encontra também Jesus. Olha só que interessante. A palavra de Deus nos disse que os ventos sopravam muito forte e as ondas balançavam bastante em grandes movimentos, capazes de oscilar o barco onde estavam os discípulos. De repente, Jesus aparece sobre as águas. Então aqueles discípulos começam a ficar apavorados e começam a pensar: é um fantasma. É um fantasma. Então Pedro toma coragem da palavra e diz: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." E Jesus simplesmente estende as mãos e diz: "Venha," ou "vem." Então Pedro começa a andar sobre as águas. Só que em determinado momento, Pedro, tomado pelo medo, ele começa a naufragar. Pedro começa a declinar sobre as águas. Então Jesus estende a mão e puxa Pedro, dizendo: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Meus irmãos e minhas irmãs, este trecho é para você, é para mim, é para todos nós. Homens fracos na fé. Os ventos vêm sobre a nossa vida a todo instante. As tempestades e tribulações, acompanhadas das provações, vêm a todo instante. O detalhe importante
é que Jesus está mandando a cada um de nós irmos ao encontro dele e caminhando sobre as águas. Porém, em uma caminhada em que nós damos passos inseguros. E na insegurança desses passos, nós estamos também acometidos a afundar como Pedro. E lá vai dizer Jesus, homem fraco na fé. A gente não prova a nossa fé, não dizemos que temos fé somente no momento da felicidade. A fé, ela é provada na tribulação. É na tribulação que você vai provar a sua fé, que você vai dar testemunho de Jesus. Então, esse andar sobre a água são as turbulências que nós encaramos diariamente nas nossas vidas. São as tempestades que tentam nos afundar. Porém, é interessante dizer que em meio à tempestade há um Senhor que caminha sobre as águas. Na tempestade da vida, das nossas bagunças, dos nossos problemas, das nossas aflições, há um Jesus que caminha sobre as águas. Então Jesus sobe naquele barco e o vento acalma, o mar cessa, o vento cessa e o mar acalma. Assim também é a nossa vida. Quando você deixa que Jesus entre no seu barco, que ele faça parte da sua vida, com certeza a tempestade acalma, o vento paira e tudo fica mais suave. Porque a nossa vida, meu irmão, minha irmã, aqui nessa terra, se não for com ele, é inútil. Não adianta a gente amar mais as coisas da terra do que deixar de ouvir Jesus. Se torna inútil. Portanto, é um evangelho sábio que nos transmite uma mensagem bonita de segurança e de confiança. Portanto, que Deus te abençoe, te ilumine, te proteja, livre de todo mal, o conduza. Mais uma vez eu peço a você, curta, compartilhe, comente, evangelize. Vamos juntos evangelizar e anunciar. Eu vou ficando por aqui e até amanhã, se o Pai lá do céu nos permitir.